Sejam bem-vindos ao segundo vídeo sobre o realismo. Vamos conversar agora sobre os principais autores. Eu busquei incluir aqui a literatura universal. Muitas vezes ficamos limitados apenas à literatura portuguesa, à literatura brasileira, mas é interessante conhecermos outros autores, inclusive vocês vão ver que vários deles vocês já ouviram falar, são autores importantes da literatura mundial e estão inseridos neste período do realismo, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro dele, Gustave Flaubert, importante autor. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma obra bastante conhecida dele, Madame Bovary, que inclusive algumas pessoas diziam que essa de Queiroz, ao escrever O Primo Basílio, estava de alguma maneira plagiando Flaubert. Então, mas é um autor bastante importante do período. E esta obra, né, Madame Bovary, é uma obra bem importante. Então, vamos falar sobre a obra, né? Um resumo. A personagem principal é a Emma Bovary, né, que é casada com um médico, o Charles Bovary. Vamos lembrar que essa burguesia, né, que é as pessoas que tinham ali melhores condições de vida, mas não fossem pessoas extremamente ricas. Elas são... Muitos autores vão criticar esta parte da sociedade. Então, Emma, durante boa parte da vida, esteve durante boa parte da vida em um convento, mas ela percebeu que ela não queria se tornar freira, né? Então ela resolveu abandonar, porque ela até então sonhava com um casamento, ela via como casamento o destino. Vamos lembrar que neste período uma mulher bem-sucedida é a mulher que tem um bom casamento. Então, assim que Emma Bovary pensava, né, em seguir aí a sua vida. Charles ficou viúvo e nesse interim casou-se com Emma, tá? Então, na verdade, ele não era solteiro, eles se conheceram antes, né? Teve uma situação em que Charles cuidou do pai de Emma, mas eles não tiveram nada, não tiveram nenhum tipo de relacionamento, e apenas após a morte da esposa dele e dele ficar viúvo é que eles se relacionaram. Então a moça achou que estava praticando a melhor ação da sua vida, pois teria contato com pessoas da alta sociedade, frequentaria os salões, né? Ela pensou que poderia pertencer a essa nobreza após ter se casado com um médico, né? Mas com o tempo foi caindo, o casamento foi caindo na rotina, a vida foi caindo na rotina, ela percebeu que não era bem isso que iria acontecer. Então, Emma percebeu que a vida de casada não era aquela maravilha que ela imaginava, que as pessoas falavam. O casal, né, acaba se mudando para outra cidade e Emma dá à luz, né, a primeira filha. Neste lugar, né, ela vai conhecer Leon, que é um jovem, né, que vivia na pequena cidade, e ela começa a ter uma amizade com ele. Mas esse sentimento ele começa, primeiramente, virar um amor platônico. Tá? O amor platônico é aquele amor que está só no pensamento, mas não se concretiza. Mais uma vez, Emma se sentirá abandonada novamente. Daí ela até então, esse sentimento, né, para o Leon, mesmo platônico, faz com que ela fique um pouco mais animada, mas daí ela se sente abandonada quando ele resolve deixar a França e estudar, né? Ele parte para a França, na verdade, para estudar direito. Em seguida aparece Rodolfo, que passa
suprir essa falta, né, que ela tinha do Leon. Os dois têm um romance que se estende por um período de um tempo, né, e depois eles planejam fugir. Mas, para desespero de Emma, Rodolfo escreve um bilhete no dia marcado dizendo que será melhor não cometerem tal loucura, pois as consequências para ela seriam drásticas. Até então, uma mulher casada, fugindo, deixando o marido, etc. Né? Então, ele alerta ela de toda essa questão, diz o grande problema que seria, e, né, acaba não querendo mais fugir com ela. E ela se sente novamente abandonada. E aquilo foi o fim, né? E ela entra numa profunda depressão. Leon retorna de Paris, né? E os dois continuam com encontros amorosos, mas agora eles concretizam, né, esse caso, passam a ter um caso mais diretamente. Enquanto isso, Emma gasta compulsivamente o dinheiro de Charles. Então ela começa todo esse contexto faz com que ela comece a gastar muito dinheiro, extremamente consumista, né? E logo ela começa a não ter mais dinheiro nenhum para nada. E ela não quer também, né, falar isso para o marido. E até por causa disso, o seu amante já não se interessa mais por ela e novamente a abandona. Vendo-se sem saída, né, a Madame Bovary, né, ela ingere arsênico, que é um tipo de veneno, e tira a sua vida. O marido, Charles, não suporta a falta da esposa e morre vítima de um ataque cardíaco fulminante. A filha do casal vai morar com uma tia e se torna funcionária de uma tecelagem sem muitas expectativas. Então ela fica lá trabalhando uma tecelagem, que era um dos piores empregos que havia na época, né? Trabalhar na tecelagem, além de pagarem muito pouco, a pessoa era extremamente explorada, era uma pobreza imensa. Ou seja, pessoal, no realismo, geralmente, o que acontece com a mulher adúltera geralmente, né? Ela é punida, né, dessa maneira com a morte. Então ela morre e ela traz consequências extremamente ruins para toda a família, inclusive o marido, a filha, então todo mundo acaba sendo condenado por causa, né, da maneira que ela levava a vida. É uma crítica à sociedade que parecia perfeita, que parecia linda, dos casais. Então, o autor ele tenta mostrar que por trás daquele romantismo, inclusive, né, daquela ideia do amor romântico. Então, quando ele faz uma crítica ao casamento, é uma crítica, inclusive, ao próprio romantismo. O romantismo ele idealizava todas as relações, inclusive, né, o casamento. Então, o casamento no romantismo parecia sempre lindo, perfeito, maravilhoso. Só que quando a pessoa se dava conta, né, dentro do realismo, a Madame Bovary mesmo, ela fica extremamente frustrada. Ela esperava muito mais daquilo. E ao não encontrar, desencadeia todas as ações que foram narradas. Então essa obra é uma obra extremamente importante para o realismo. É uma das obras fundadoras do realismo mundial, né, no mundo todo, uma obra francesa, extremamente interessante. Então, né, vamos falar de mais alguns autores importantes do realismo, ainda francês, Honoré de Balzac, né, Balzac é bastante conhecido. Ele é um prolífico, ou seja, ele escrevia muito, ele produziu muito, considerado um dos maiores romancistas de todos os tempos. O escritor se dedicou profundamente à observação da sociedade, então ele escreveu várias obras, como ideia principal lá a comédia, né, a comédia humana, como se chama o conjunto de toda a sua obra, que é composto por 95 romances, novelas e contos. Então a obra dele é muito grande mesmo, né? Uma delas, entre todas elas, uma interessante, A Mulher de 30 Anos, romance dividido em 6 partes, escrito em 1829 e 1842. O título mais conhecido do autor foi este romance que originou o termo balzaquiana, para designar mulheres mais maduras. Pessoal, a mulher de 30 anos naquele período, né, em 1800 e alguma coisa, era considerada já uma senhora. Era uma mulher mais madura, né? Talvez hoje nós
pensaríamos numa mulher aí de uns 60 anos. Né? Então, a mulher de 30 anos era considerada praticamente uma velhinha, né, naquele tempo. E daí surge um termo chamado balzaquiana para essa mulher mais velha. Tá? E tudo isso baseado nessa obra dele, A Mulher de 30 Anos, bem interessante. Aqui o autor penetra de maneira ampla e generosa na alma feminina, ao mostrar Julie, a infeliz heroína, às voltas com os problemas fundamentais da vida amorosa e sentimental das mulheres, e com o fracasso do casamento. Até então, esses temas eram tabus, né? Se a gente for pensar no romantismo, que era sempre idealizado, o casamento era o lugar perfeito de realização da mulher, e aqui não, aqui a gente tem uma protagonista, o que também não era muito comum, e essa protagonista apresentando todos os problemas da vida amorosa, sentimental, etc. Então, até então, por isso é considerado uma excelente obra, uma das grandes obras da literatura universal. Stendhal, também importante, né? Também francês. Você já deve ter ouvido falar a principal obra dele, O Vermelho e o Negro. É uma crítica, ele faz uma grande crítica à sociedade, à exploração, né? Então, estilo literário, valorização dos sentimentos e paixões das personagens, valorização dos aspectos psicológicos dos personagens, né? Valorização do prazer. Então, são algumas características, né? E ele faz, em algumas obras, uma crítica bem severa à exploração, à pobreza e etc. Alexandre Dumas Filho é um autor importante, nasceu também, né, na França. Ele é filho ilegítimo de um escritor também conhecido, o Alexandre Dumas. O Alexandre Dumas, ele escrevia obras bem conhecidas na linha do Rei Arthur e da Távola Redonda, né, obras desse tipo, e na época ele já era um escritor bastante conhecido, né, bastante famoso, já tinha um certo sucesso e prestígio literário, e ele teve um filho fora do casamento, né, com uma costureira. E só muito tempo depois, né, que ele reconheceu o filho. Mas ainda assim, o Alexandre Dumas Filho, ele conseguiu toda a fama dele por si só, né, pela sua qualidade literária. Então ele não precisou, até porque ele nem teve o apoio do pai nos primeiros anos, boa parte ali da vida, mas ele depois conseguiu se tornar um grande escritor. Mas Os Três Mosqueteiros, por exemplo, é do Alexandre Dumas, né? Não do filho, do pai. Então, uma obra bastante conhecida. Então, o filho, né, escreve uma obra bem importante, né, A Dama das Camélias, que é uma das obras-primas dele. Um autor interessante também para nós pensarmos, né, como quando a gente fala de realismo, pode ter uma diversidade grande mesmo, né, quando a gente pensa no realismo. Vamos pensar, e uma coisa não está indo contra outra. Então, quando a gente pensa no Júlio Verne, né, também francês, e ele escreve uma literatura mais voltada para uma ficção científica. Vamos lembrar que a gente vivia todo um período do cientificismo, né? Então, há toda uma evolução do ponto de vista tecnológico, a eletricidade, vários avanços. Então, a mente dele foi embora, né? Até onde podemos chegar? Então, ele tem obras fantásticas, consideradas grandes clássicos até hoje, como 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, entre outras, muitas outras obras. Ele previu, pessoal, para vocês terem uma ideia, com precisão, em seus relatos fantásticos, a aparição de alguns inventos que foram criados muito tempo depois, como, por exemplo, a televisão, naves espaciais, helicópteros, cinema, vitrola, gravador, esteiras rolantes, ar-condicionado, entre outros. Então ele tinha uma visão muito, né, futurista, de como seria o futuro, de como seria o mundo, desenvolvimento. Era uma pessoa extremamente criativa. Uma coisa interessante sobre ele,
o Júlio Werner, ele desde criança ele já tinha, né, já tinha uma imaginação, uma criatividade assim. Então a criatividade dele era imensa, tanto que, né, com 11 anos ele se apaixona, né, tem uma paixão por uma prima, não chega a se declarar exatamente para a prima, mas ele resolve que ele iria até a Índia conseguir uma pedra preciosa para dar de presente para essa prima. Então ele chegou a pensar toda a viagem, e quando ele iria partir, o pai dele descobriu e colocou ele de castigo, ele levou uma surra e tal. Depois, além disso, ainda acabou sendo rejeitado pela prima, o que até contribuiu, né, depois nas suas produções literárias. Mas ele era uma pessoa que viajava muito, boa parte das obras dele, lugares que ele descreve, são lugares que de fato ele conheceu. Então era uma pessoa muito inteligente, muito criativa, de fato. Temos também Zola, importante escritor, né? Ele conhecido por ser o criador do romance experimental, que desejava que sua obra modificasse a sociedade. Então ele entendia que a literatura dele ela poderia servir para transformar a realidade. Então as pessoas leriam a obra, entenderiam o que está ali, né? As tramas, os problemas, as questões que estão envolvidas e mudariam de comportamento. Ou seja, a obra dele não era simplesmente para as pessoas lerem como entretenimento. Ele entendia que a obra ela tinha uma possibilidade de modificar, né, a sociedade em que ele vivia. A Taberna é considerada uma das obras-primas de Zola. O romance traz um estudo psicológico profundo das consequências do alcoolismo e da pobreza na classe trabalhadora parisiense. Então percebam, né, o tema que interessante para o período, uma crítica social, mostra a questão do, né, toda a questão do alcoolismo, tem toda uma a questão psicológica, lembrando aí, né, que Freud é deste período, então as pessoas viviam essas teorias, ali estava muito fresca nas discussões, no dia a dia deles. E tem um grande clássico dele, né, Germinal, o 13º da série, de maior destaque, descreve com grande realismo as péssimas condições de vida dos trabalhadores de uma mina de carvão na França. Então percebam toda essa denúncia social. Embora na obra não tenha nada diretamente ligado ao socialismo, mas tem uma crítica a esse capital, a essa exploração, né, mas isso de uma maneira mais indireta, sem se apropriar, por exemplo, de conceitos, né, do socialismo propriamente dito. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Dickens, né? Daí nós estamos já falando de um romancista inglês, considerado um dos principais escritores do realismo inglês, tendo contribuído para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa. Né? Dentre as obras destacam-se Oliver Twist e David Copperfield. Interessante que essas obras elas vão ser traduzidas para o português por Machado de Assis. Informação interessante, o inglês neste período não era como é hoje, uma língua que muitas pessoas estudam, muitas pessoas conhecem. A língua de prestígio social era o francês. Mas Machado de Assis, além de conhecer o francês, ele dominava muito bem o inglês, a ponto de traduzir, né, estas obras. Jane Austen, também bastante conhecida,
Tem uma obra, né, muito interessante, muito bacana, Orgulho e Preconceito. Né? Alguns vão considerar ela uma literatura de transição, por ter ainda alguns elementos do romantismo, mas ao mesmo tempo já muitos elementos do realismo, né? Como por exemplo mulheres protagonistas, mas é considerada uma autora que está ali muito próxima do realismo, né? E de uma excelente qualidade. Outro autor interessantíssimo, se nós formos pensar, né? Um norte-americano, o Edgar Allan Poe. Vocês já devem ter ouvido falar, tem um poema famoso dele, O Corvo, mas ele escreve contos sobre mistérios. Fala, mas mistério tem a ver com realismo? Sim, né? Então, assim, pode haver esses pequenos desvios. Ele está tentando trazer para uma realidade, mas ao mesmo tempo ele questiona parte dessa realidade ao trazer elementos de mistério, né? Elementos às vezes até mesmo sobrenaturais. De certa maneira, ele mostra, ele começa a uma tendência a mostrar que há elementos que o próprio realismo tem dificuldade de conseguir demonstrar usando apenas a questão científica e que há muito mais do que simplesmente relatar a realidade, há coisas ali misteriosas. Então, um excelente escritor está no mesmo período. Então, percebam que a gente temos várias tendências bem diferentes quando a gente pensa no realismo de uma maneira, né, mais geral, mais universal. Na literatura inglesa também temos, né, Oscar Wilde, tem uma obra bastante conhecida, O Retrato de Dorian Gray, né? Lewis Carroll, criador de Alice nos Países das Maravilhas, mas nossa, Alice não tem nada de realismo. Sim, né? Mas até então a ideia é justamente você romper um pouco com e mostrar que ali é uma questão mais do pensamento, tanto que Alice não foi de verdade, né? Para o mundo, para o País das Maravilhas. Então tem um pouco de como a mente pode trabalhar. Então há vários outros aspectos, o que mantém a obra ainda dentro de um realismo. E nem vamos dizer que trata-se de um realismo mágico, como vai acontecer muito tempo depois, na década de 80, de 1980, né? Que surge na Colômbia o realismo mágico, que depois é uma corrente literária muito interessante, totalmente à parte que nós estamos falando agora. Tá? Mas é uma obra importante também. Dostoiévski, né? Fyodor Dostoiévski, um dos maiores escritores russos, né? De todos os tempos. Eu diria que Dostoiévski está para a literatura russa, como Machado de Assis está para a literatura brasileira, os grandes nomes assim da literatura. Tem várias obras interessantíssimas, entre elas, né, os irmãos Karamazov e Crime e Castigo, né, que são obras-primas da literatura universal. Seus romances abordam questões existenciais e temas ligados à humilhação, culpa, suicídio, loucura, muitas questões ligadas a questões patológicas humanas. Patologias são doenças, né, desvios de comportamento. Então são obras extremamente interessantes. E vai dentro dessa questão de analisar a sociedade, compreender a sociedade, tentar entender como eles pensam. Então, tudo dentro dessa perspectiva, né, desse realismo. Vou comentar, tá, um pouco a obra, mas leiam Crime e Castigo, vale muito a pena a leitura, mesmo eu dando, né, o spoiler, continua valendo a pena, né, a leitura. Então, vai retratar a vida, né, do Raskolnikov, um pobre estudante de direito, né, de São Petersburgo. Ele vivia num cubículo mais minúsculo, quente, né? Vivia ali extremamente pobre, né? E ele evita ao máximo qualquer tipo de contato social, ele, né, não gosta muito de pessoas, e aquele lugar também contribui mais ainda
para isso, aquele lugar que ele vive. E ele, sem dinheiro, quebrado, precisando de ajuda para sobreviver, a família dele tentava mandar pouco do dinheiro, a família dele extremamente pobre, mas ainda assim não era suficiente. Ele conhece, né, uma velha agiota. E ele, na verdade, né, ele pega um dinheiro dela, daí uma vez que ele vai pagar, ele vê a velha maltratando, né, um jovem que tinha acabado de sair de lá, e ele resolve então assassinar. Na verdade, além da questão, né, dela ser uma agiota, ganhar dinheiro em cima dos mais pobres, explorar toda a questão da exploração, ao maltratar esse estudante que saía, isso gera, né, uma revolta nele, e ele pega um machado que tinha ali e acaba matando a mulher. E a trama principal, né, ele foge, ninguém sabe, e só que começam a ter investigações, um policial começa, não sabe se foi ele, né, um investigador, mas começa a ficar indo atrás dele, fazendo perguntas, e tem toda uma trama psicológica que vai acontecendo, aquilo vai consumindo ele de uma maneira que ele não consegue, né, mais fazer mais nada da vida, não consegue mais estudar, não consegue fazer mais nada naquele quartinho dele, naquele cubículo, toda aquela questão, até que ele se entrega, né? Ele se entrega e vai preso e tem todo o desenrolar aí. Mas a história, por isso que chama Crime e Castigo, né? Por isso o spoiler. O crime é o assassinato, o castigo é ele pagar por isso. Mas é uma obra extremamente interessante. Vale a pena conhecê-la. Bom, vale muito a pena conhecê-la. Tolstói também é um grande escritor russo, tá? Ele escreveu Guerra e Paz, também uma obra-prima. Ele um grande pensador social e moral, um dos mais importantes autores, né, da narrativa realista de todos os tempos também, entre os grandes autores da literatura universal. Guerra e Paz mostra como a invasão de Napoleão Bonaparte à Rússia em 1812 foi vista pela corte russa. Então, a gente vê muito a perspectiva do próprio Napoleão ou dos franceses, e ele mostra a perspectiva da corte russa. O livro é bem interessante ao retratar a sociedade russa com as suas festas pomposas, contrastando com a miséria do povo, com a aristocracia dividida entre o horror e a idolatria a Napoleão, tudo permeado pela religiosidade. O jogo da política, as intrigas da corte e as tramas da sociedade, com seus casamentos arranjados e suas paixões proibidas, são descritas de forma instigante. Mas se você for ler Guerra e Paz, se prepare, né, que é bastante volumoso, tá? Bastante volumoso, mas é uma das grandes obras da literatura, sem dúvida alguma. E nós chegamos aqui, né, no autor português, que é o Eça de Queiroz. Então, importante. Ele define o realismo como uma base filosófica para todas as concepções do espírito, uma lei, uma carta, uma guia, um roteiro de pensamento humano, na eterna religião do belo, do bom, do justo. É a negação da arte pela arte, então, ou seja, tem uma finalidade, né? Não é simplesmente arte pela arte, tem uma finalidade. É a proscrição do enfático e do piegas, é a abolição da retórica considerada como arte e promover a comoção, é a análise como fito na verdade absoluta. Ou seja, para ele, né, é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento, o realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem para condenar o que houver de mal na sociedade. Então aqui é quase que uma confissão de fé dele no realismo, quase, né, ele vai contra o princípio, mas o realismo é quase uma religião aqui para ele, pela maneira que é abordada. Autor extremamente importante para a literatura em língua portuguesa, considerado os maiores nomes da literatura portuguesa até hoje. Se você perguntar
um português, com certeza o Essa estará entre os grandes autores, os grandes nomes, assim como José Saramago, Fernando Pessoa, né? O Essa de Queiroz estará entre os grandes escritores. E nós vamos, inclusive, ter um vídeo que nós vamos conversar um pouco mais sobre o Essa, né? E o desenrolar do realismo em Portugal. Daí, nesse vídeo, a gente fala um pouquinho melhor sobre o Essa. Então, por enquanto é isso, e até a próxima.